¿No te parece increíble cómo el trap latino está influyendo en el hip hop estadounidense ahora mismo? Você não acha incrível como o trap latino está influenciando o hip hop americano agora? Se dice que la música country está experimentando un resurgimiento con artistas jóvenes fusionándola con el pop. Disse que a música country está passando por um ressurgimento com artistas jovens fundindo ao pop. Parece que la nostalgia por los sonidos de los 90 está muy presente en las listas de éxitos pop actuales. Parece que a nostalgia pelos sons dos anos 90 está muito presente nas listas de sucesso pop atuais. ¿Has notado la cantidad de colaboraciones entre artistas de hip hop y cantantes pop? Você notou a quantidade de colaborações entre artistas de hip hop e cantores pop? La experimentación con géneros en la música americana es fascinante, ¿verdad? A experimentação com gêneros na música americana é fascinante, não é? ¿Qué opinas de la creciente popularidad del subgénero hiperpop en Estados Unidos? O que você acha da crescente popularidade do subgênero hiperpop nos Estados Unidos? Se rumorea que la música country está atrayendo a un público más diverso. Corre o boato de que a música country está atraindo um público mais diverso. ¿Crees que las redes sociales están dictando los gustos musicales en Estados Unidos? Você acha que as redes sociais estão ditando os gostos musicais nos Estados Unidos? La influencia de la música latina en el pop americano es innegable, ¿no crees? A influência da música latina no pop americano é inegável, você não acha? ¿Te sorprende la longevidad de algunos artistas de hip hop en las listas de éxitos? Você se surpreende com a longevidade de alguns artistas de hip hop nas paradas de sucesso? ¿Qué te parece la tendencia de los remixes y mashups en la música pop actual? O que você acha da tendência de remixes e mashups na música pop atual? Se comenta que el bedroom pop está ganando terreno entre los jóvenes estadounidenses. Comenta-se que o bedroom pop está ganhando terreno entre os jovens americanos. ¿Has escuchado alguna canción de country que te haya llamado la atención últimamente? Você ouviu alguma música country que te chamou a atenção ultimamente? La producción musical en el hip hop americano es cada vez más sofisticada, ¿no te parece? A produção musical no hip hop americano está cada vez mais sofisticada, você não acha? Se dice que la autenticidad es un valor muy apreciado en el country actual. Disse que a autenticidade é um valor muito apreciado no país atual. ¿Qué opinas de la comercialización de ciertos subgéneros del hip hop? O que você acha da comercialização de certos subgêneros do hip hop? La música pop americana a menudo refleja las tendencias sociales, ¿verdad? A música pop americana frequentemente reflete as tendências sociais, não é mesmo? Se rumorea que los festivales de música están impulsando nuevos talentos en Estados Unidos. Corre o boato de que os festivais de música estão impulsionando novos talentos nos Estados Unidos. ¿Crees que la música country está perdiendo su esencia tradicional? Você acha que a música country está perdendo sua essência tradicional? La influencia de los artistas femeninas en el hip hop americano es cada vez más fuerte. A influência das artistas femininas no hip hop americano está cada vez mais forte. Se comenta que la música pop está buscando sonidos más experimentales y arriesgados. Comenta-se que a música pop está buscando sons mais experimentais e arriscados. ¿Qué te parece el uso de la tecnología en la producción musical americana?
O que você acha do uso da tecnologia na produção musical americana? ¿No te parece increíble la diversidad de hamburguesas en Estados Unidos? Você não acha incrível a diversidade de hambúrgueres nos Estados Unidos? Se dice que el chili con carne es un plato emblemático del suroeste, ¿verdad? Disse que o chili com carne é um prato emblemático do Sudoeste, não é? En Nueva Orleans, el gumbo parece ser una tradición culinaria muy arraigada. Em Nova Orleans, o gumbo parece ser uma tradição culinária muito enraizada. ¿Has probado alguna vez los cangrejos azules de Maryland? Você já experimentou os caranguejos azuis de Maryland? La tarta de manzana, un clásico que evoca imágenes de hogares estadounidenses. A torta de maçã, um clássico que evoca imagens de lares americanos. ¿Qué opinas del clam chowder de Nueva Inglaterra? ¿Es realmente tan bueno como dicen? O que você acha da sopa de mariscos da Nova Inglaterra? É realmente tão boa quanto dizem. Se rumorea que la barbacoa tejana es insuperable. ¿Será cierto? Dizem que o churrasco texano é imbatível, será verdade? ¿Te sorprende la cantidad de variedades de pizza que existen en Estados Unidos? Você se surpreende com a quantidade de variedades de pizza que existem nos Estados Unidos? En California, los tacos al estilo californiano parecen ser muy populares. Na Califórnia, os tacos no estilo californiano parecem ser muito populares. ¿No crees que el pastel de queso neoyorquino es una verdadera obra maestra? Você não acha que a cheesecake nova-iorquina é uma verdadeira obra de arte? Se comenta que los cangrejos dungenés de Oregon son deliciosos. Disse que os caranguejos dungenes de Oregon são deliciosos. ¿Qué te parece la influencia cajún en la cocina sureña? O que você acha da influência cajun na cozinha sulista? Se dice que el pollo frito del sur es una experiencia obligada. Disse que o frango frito do sul é uma experiência imperdível. ¿Has oído hablar de los baconets de Nueva Orleans? ¿Son irresistibles? Você já ouviu falar dos beignets de Nova Orleans? São irresistíveis? En Florida, la cocina cubana parece tener una gran presencia. Na Flórida, a culinária cubana parece ter uma grande presença. ¿No te resulta fascinante cómo cada región tiene su propia especialidad? Não te parece fascinante como cada região tem sua própria especialidade? Se comenta que los mariscos frescos de la costa este son excepcionales. Comenta-se que os frutos do mar frescos da costa leste são excepcionais. ¿Qué opinas del pastel de pacana? ¿Es un postre muy americano? O que você acha da torta de noz pecan? É uma sobremesa muito americana. Se dice que el Sandwich Philly Cheesesteak es una institución en Filadelfia. Disse que o sanduíche Philly Cheesesteak é uma instituição na Filadélfia. ¿Has probado alguna vez los bizcochos sureños con miel? ¿Son una delicia? Você já experimentou biscoitos do sul com mel? São uma delícia? En Hawái, la cocina fusión parece ser muy innovadora. No Havaí, a cozinha fusion parece ser muito inovadora. ¿No te parece interesante cómo la cocina americana ha evolucionado con el tiempo? Você não acha interessante como a culinária americana evoluiu com o tempo? Se comenta que los hot dogs son un símbolo de la cultura estadounidense. Comenta-se que os cachorros quentes são um símbolo da cultura americana.
¿Cómo crees que las redes sociales han cambiado la forma en que los estadounidenses consumen noticias? Como você acha que as redes sociais mudaram a forma como os americanos consomem notícias? Se observa una creciente polarización de opiniones debido a los algoritmos en plataformas como Facebook. Observa-se uma crescente polarização de opiniões devido aos algoritmos em plataformas como o Facebook. La cultura de la cancelación parece ser un fenómeno particularmente fuerte en el ámbito digital estadounidense. A cultura do cancelamento parece ser um fenômeno particularmente forte no âmbito digital americano. ¿Reflejan las redes sociales la verdadera identidad de los estadounidenses o una versión idealizada? As redes sociais refletem a verdadeira identidade dos americanos ou uma versão idealizada? ¿Consideras que el activismo en línea tiene un impacto real en la sociedad estadounidense? Você considera que o ativismo online tem um impacto real na sociedade americana? Es innegable la influencia de los influencers en las decisiones de compra de muchos estadounidenses. É inegável a influência dos influenciadores nas decisões de compra de muitos americanos. La presión por mantener una imagen perfecta en redes sociales puede generar ansiedad y baja autoestima, ¿no crees? A pressão para manter uma imagem perfeita nas redes sociais pode gerar ansiedade e baixa autoestima, você não acha? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la difusión de información errónea y noticias falsas en Estados Unidos? Qual o papel das redes sociais na disseminação de informações errôneas e notícias falsas nos Estados Unidos? Se ha notado un aumento en la comparación social constante gracias a plataformas como Instagram. Foi notado um aumento na comparação social constante graças a plataformas como Instagram. ¿Crees que las redes sociales han facilitado o dificultado la construcción de comunidades en Estados Unidos? Você acha que as redes sociais facilitaram ou dificultaram a construção de comunidades nos Estados Unidos? La privacidad se ha convertido en una preocupación importante para muchos estadounidenses debido al uso de redes sociales. A privacidade se tornou uma preocupação importante para muitos americanos devido ao uso de redes sociais. ¿Cómo han afectado las redes sociales a la política estadounidense y a los procesos electorales? Como as redes sociais afetaram a política americana e os processos eleitorais? La brecha digital sigue siendo un problema en Estados Unidos, limitando el acceso a la información para algunos grupos. A exclusão digital ainda é um problema nos Estados Unidos, limitando o acesso à informação para alguns grupos. ¿Qué opinas sobre la cultura de los memes y su impacto en el humor estadounidense? O que você acha da cultura dos memes e seu impacto no humor americano? ¿Consideras que las redes sociales han contribuido a la pérdida de habilidades sociales en Estados Unidos? Você considera que as redes sociais contribuíram para a perda de habilidades sociais nos Estados Unidos? La adicción a las redes sociales es un problema creciente entre los jóvenes estadounidenses. O vício em redes sociais é um problema crescente entre os jovens americanos. ¿Cómo ha cambiado la forma en que los estadounidenses se relacionan con las celebridades gracias a plataformas como Twitter? Como mudou a forma como os americanos se relacionam com as celebridades graças a plataformas como o Twitter? Se percibe una mayor superficialidad en las relaciones interpersonales debido al uso constante de redes sociales. Percebe-se uma maior superficialidade nas relações interpessoais devido ao uso constante de redes sociais. ¿Qué impacto tienen los videos cortos, como los de TikTok, en la atención y el interés de los estadounidenses? Qual o impacto que vídeos curtos, como os do TikTok, têm na atenção e no interesse dos americanos?
La búsqueda de validación a través de likes y comentarios parece ser una constante en la sociedad estadounidense. A busca por validação através de likes e comentários parece ser uma constante na sociedade americana. ¿Crees que las redes sociales han empoderado a los ciudadanos estadounidenses o los han vuelto más vulnerables? Você acha que as redes sociais empoderaram os cidadãos americanos ou os tornaram mais vulneráveis? ¿Cómo ha afectado la cultura de la inmediatez en redes sociales a la paciencia y la reflexión? Como a cultura da imediatidade nas redes sociais afetou a paciência e a reflexão? ¿Qué opinas sobre el uso de las redes sociales como herramienta para el marketing político en Estados Unidos? O que você acha do uso das redes sociais como ferramenta para o marketing político nos Estados Unidos? ¿Te parece que el fútbol americano es demasiado violento? Você acha o futebol americano muito violento? La pasión por el béisbol en algunas ciudades es increíble, ¿no crees? A paixão pelo beisebol em algumas cidades é incrível, não acha? Se dice que el baloncesto universitario es casi tan popular como la NBA. Disse que o basquete universitário é quase tão popular quanto a NBA. ¿Cómo ven ustedes la influencia del deporte en la sociedad estadounidense? Como vocês veem a influência do esporte na sociedade americana? El Super Bowl parece una verdadera fiesta nacional, ¿verdad? O Super Bowl parece uma verdadeira festa nacional, não é? ¿Qué opinas de la tradición del seventh inning stretch en el béisbol? O que você acha da tradição do seventh inning stretch no beisebol? ¿Es común que las familias se reúnan para ver partidos de fútbol americano los domingos? É comum que as famílias se reúnam para assistir jogos de futebol americano aos domingos? ¿Crees que el sistema de ligas deportivas estadounidenses es muy competitivo? Você acha que o sistema de ligas esportivas americanas é muito competitivo? A menudo se habla del American Dream y cómo el deporte lo representa. Frequentemente se fala do sonho americano e como o esporte o representa. La importancia de los jugadores estrella en la cultura popular es notable, ¿no te parece? A importância dos jogadores estrela na cultura popular é notável, você não acha? ¿Qué tan familiarizado estás con el draft en la NBA y el fútbol americano? Quão familiarizado você está com o draft na NBA e no futebol americano? ¿Se considera el béisbol un deporte más lento comparado con otros en Estados Unidos? O beisebol é considerado um esporte mais lento em comparação com outros nos Estados Unidos? ¿Qué papel juegan los estadios deportivos en la vida de las comunidades estadounidenses? Qual o papel que os estádios esportivos desempenham na vida das comunidades americanas? Se dice que el fútbol americano es un reflejo de la estrategia militar, ¿es cierto? Disse que o futebol americano é um reflexo da estratégia militar, é verdade? ¿Cómo ven ustedes la creciente popularidad del fútbol soccer en Estados Unidos? Como vocês veem a crescente popularidade do futebol nos Estados Unidos? La rivalidad entre equipos universitarios de fútbol americano es muy intensa, ¿verdad? A rivalidade entre times universitários de futebol americano é muito intensa, não é? ¿Qué opinas del papel de los patrocinadores en el deporte estadounidense? O que você acha do papel dos patrocinadores no esporte americano? ¿Es común que los niños estadounidenses comiencen a practicar deportes desde muy pequeños?
É comum que as crianças americanas comecem a praticar esportes desde muito pequenas? ¿Cómo ven ustedes la cobertura mediática de los eventos deportivos en Estados Unidos? Como vocês veem a cobertura da mídia dos eventos esportivos nos Estados Unidos? Se dice que el béisbol es un deporte muy ligado a la historia de Estados Unidos. ¿Es así? Dizem que o beisebol é um esporte muito ligado à história dos Estados Unidos, é verdade? ¿Qué opinas del sistema de playoffs en las diferentes ligas deportivas estadounidenses? O que você acha do sistema de playoffs nas diferentes ligas esportivas americanas? A menudo se habla de la importancia de los himnos nacionales en los eventos deportivos. ¿Qué piensas? Frequentemente se fala da importância dos hinos nacionais em eventos esportivos. O que você acha? ¿No te parece fascinante cómo Hollywood surgió de los terrenos baldíos? Você não acha fascinante como Hollywood surgiu de terras baldias? Se dice que la luz californiana era perfecta para las primeras películas. Disse que a luz da Califórnia era perfeita para os primeiros filmes. La llegada del sonido transformó completamente la industria, ¿verdad? A chegada do som transformou completamente a indústria, não é? Los estudios de cine ejercieron un control increíble sobre las estrellas en sus inicios. Os estúdios de cinema exerceram um controle incrível sobre as estrelas em seus primórdios. El sistema de estudio clásico, con contratos a largo plazo, era casi como una dictadura creativa. O sistema de estudo clássico com contratos a longo prazo era quase como uma ditadura criativa. ¿Conoces la historia del escándalo Fatty Arbuckle y cómo afectó a Hollywood? Você conhece a história do escândalo Fatty Arbuckle e como ele afetou Hollywood? La censura, con el código Hays, moldeó la narrativa durante décadas. A censura com o código Hays moldou a narrativa por décadas. El cine negro reflejaba una visión pesimista de la sociedad estadounidense, ¿no crees? O cinema noir refletia uma visão pessimista da sociedade americana, você não acha? La Segunda Guerra Mundial impulsó el cine propagandístico y los musicales escapistas. A Segunda Guerra Mundial impulsionou o cinema propagandístico e os musicais escapistas. Después de la guerra, Hollywood enfrentó una crisis con la televisión. Depois da guerra, Hollywood enfrentou uma crise com a televisão. La llegada del color fue un cambio visual impactante, aunque costoso al principio. A chegada da cor foi uma mudança visual impactante, embora custosa no início. El nuevo Hollywood de los años 60 y 70 rompió con muchas convenciones, ¿cierto? O novo Hollywood dos anos 60 e 70 rompeu com muitas convenções, não é mesmo? Directores como Scorsese y Coppola revitalizaron la industria con sus visiones audaces. Diretores como Scorsese e Coppola revitalizaram a indústria com suas visões audaciosas. La era de los blockbusters comenzó con Tiburón y Star Wars, cambiando la forma de hacer cine. A era dos blockbusters começou com Tubarão e Star Wars, mudando a forma de fazer cinema. El auge de los efectos especiales transformó las posibilidades narrativas, ¿no es así? A ascensão dos efeitos especiais transformou as possibilidades narrativas, não é mesmo? La globalización ha hecho que Hollywood dependa cada vez más de los mercados internacionales. A globalização fez com que Hollywood dependa cada vez mais dos mercados internacionais. ¿Qué opinas del impacto de las plataformas de streaming en la industria cinematográfica actual?
O que você acha do impacto das plataformas de streaming na indústria cinematográfica atual? La diversidad frente a las cámaras y detrás de ellas es un tema crucial en Hollywood hoy en día. A diversidade diante das câmeras e atrás delas é um tema crucial em Hollywood hoje em dia. El cine independiente ha ganado terreno, ofreciendo alternativas a los grandes estudios. O cinema independente ganhou espaço, oferecendo alternativas aos grandes estúdios. La influencia de Hollywood en la moda y el estilo de vida es innegable, ¿verdad? A influência de Hollywood na moda e no estilo de vida é inegável, não é? ¿Crees que Hollywood sigue siendo la capital mundial del cine? Você acha que Hollywood ainda é a capital mundial do cinema? La historia de Hollywood está llena de historias de éxito, fracaso y controversia. A história de Hollywood é cheia de histórias de sucesso, fracasso e controvérsia. ¿No te parece fascinante la obsesión estadounidense con los viajes por carretera? Você não acha fascinante a obsessão americana por viagens de carro? Se dice que VA 66 es una experiencia obligada, ¿verdad? Dizem que a Rota 66 é uma experiência imperdível, não é? ¿Qué opinas de la cultura del motel en Estados Unidos? O que você acha da cultura de motel nos Estados Unidos? La idea de visitar parques nacionales como Yellowstone es increíblemente atractiva. A ideia de visitar parques nacionais como Yellowstone é incrivelmente atraente. ¿Crees que la libertad se siente diferente en una carretera abierta americana? Você acha que a liberdade se sente diferente em uma estrada aberta americana? Es curioso cómo los coches grandes son tan emblemáticos de su cultura. É curioso como os carros grandes são tão emblemáticos da cultura deles. ¿Has oído hablar de la tradición de las paradas en restaurantes de carretera? Você já ouviu falar da tradição de parar em restaurantes na estrada? La costa del Pacífico ofrece paisajes impresionantes para un viaje inolvidable. A costa do Pacífico oferece paisagens impressionantes para uma viagem inesquecível. ¿Qué recuerdos te evoca la imagen de Las Vegas? Que memórias a imagem de Las Vegas te traz? Se comenta que Nueva Orleans es una ciudad con un encanto muy particular. Comenta-se que Nova Orleans é uma cidade com um encanto muito particular. ¿Te imaginas conduciendo por la Florida Keys? Você se imagina dirigindo pelas Florida Keys? La música country parece inseparable de los viajes por carretera en el sur. A música country parece inseparável de viagens rodoviárias no sul. ¿Qué tan importante es la planificación para un viaje largo por Estados Unidos? Quão importante é o planejamento para uma viagem longa pelos Estados Unidos? Se dice que el Gran Cañón es aún más impresionante en persona. Disse que o Grand Canyon é ainda mais impressionante pessoalmente. ¿Qué tipo de souvenirs se suelen comprar en estos viajes? Que tipo de lembrancinhas costumam comprar nessas viagens? La idea de acampar bajo las estrellas en un parque nacional me parece idílica. A ideia de acampar sob as estrelas em um parque nacional me parece idílica. ¿Qué opinas de la influencia de películas y series en la percepción de los viajes americanos? O que você acha da influência de filmes e séries na percepção das viagens americanas? Se comenta que San Francisco es una ciudad llena de contrastes. Comenta-se que São Francisco é uma cidade cheia de contrastes.
¿Qué tan diferente es la experiencia de viajar en coche por Estados Unidos comparada con Europa? Qual a diferença da experiência de viajar de carro pelos Estados Unidos em comparação com a Europa? La idea de visitar monumentos como el Monte Rushmore es bastante llamativa. A ideia de visitar monumentos como o Monte Rushmore é bem atraente. ¿Qué tan importante es la comida local en un viaje por carretera? Quão importante é a comida local em uma viagem de carro? Se dice que los pueblos fantasma del oeste americano tienen historias fascinantes. Disse que as cidades fantasmas do oeste americano têm histórias fascinantes. ¿Qué opinas de la cultura de las gasolineras antiguas en Estados Unidos? O que você acha da cultura dos postos de gasolina antigos nos Estados Unidos? ¿No te parece increíble cómo la tecnología ha transformado incluso las tareas más simples en Estados Unidos? Você não acha incrível como a tecnologia transformou até as tarefas mais simples nos Estados Unidos? Se dice que los estadounidenses son adictos a sus teléfonos, ¿será verdad? Dizem que os americanos são viciados em seus telefones, será verdade? En mi experiencia, la dependencia de los dispositivos móviles es bastante evidente en las ciudades. Na minha experiência, a dependência de dispositivos móveis é bastante evidente nas cidades. La influencia de las redes sociales en la política americana es un tema fascinante, ¿no crees? A influência das redes sociais na política americana é um tema fascinante, você não acha? Es curioso observar cómo las compras en línea han reemplazado a las tiendas físicas para muchos. É curioso observar como as compras online substituíram as lojas físicas para muitos. A menudo me pregunto si la tecnología está acercando o alejando a las personas en Estados Unidos. Frequentemente me pergunto se a tecnologia está aproximando ou afastando as pessoas nos Estados Unidos. La automatización de trabajos es una preocupación creciente, especialmente para ciertas comunidades. A automação de trabalhos é uma preocupação crescente, especialmente para certas comunidades. ¿Qué opinas del impacto de la tecnología en la educación americana? O que você acha do impacto da tecnologia na educação americana? Parece que cada vez más personas utilizan aplicaciones para todo, desde pedir comida hasta encontrar pareja. Parece que cada vez mais pessoas estão usando aplicativos para tudo, desde pedir comida até encontrar um parceiro. La privacidad en línea es un debate constante en Estados Unidos, con muchas preocupaciones legítimas. A privacidade online é um debate constante nos Estados Unidos, com muitas preocupações legítimas. ¿Te has fijado en cómo la tecnología ha cambiado la forma en que los estadounidenses consumen noticias? Você já notou como a tecnologia mudou a forma como os americanos consomem notícias? La cultura del siempre conectado puede ser agotadora, ¿no te parece? A cultura de estar sempre conectado pode ser exaustiva, você não acha? Es sorprendente la cantidad de datos personales que se recopilan en Estados Unidos a través de la tecnología. É surpreendente a quantidade de dados pessoais que são coletados nos Estados Unidos através da tecnologia. La brecha digital sigue siendo un problema importante, afectando a comunidades rurales y de bajos ingresos. A exclusão digital continua sendo um problema importante, afetando comunidades rurais e de baixa renda. Se habla mucho sobre la inteligencia artificial y su potencial impacto en el futuro del trabajo americano. Fala-se muito sobre a inteligência artificial e seu potencial impacto no futuro do trabalho americano.
¿Crees que la tecnología está fomentando una mayor individualización en la sociedad estadounidense? Você acha que a tecnologia está promovendo uma maior individualização na sociedade americana? La realidad virtual y aumentada están ganando popularidad, ofreciendo nuevas experiencias inmersivas. A realidade virtual e aumentada estão ganhando popularidade, oferecendo novas experiências imersivas. ¿Qué papel juega la tecnología en el entretenimiento americano, más allá de las redes sociales? Qual o papel da tecnologia no entretenimento americano, além das redes sociais? La telemedicina está revolucionando la atención médica en Estados Unidos, especialmente en áreas remotas. A telemedicina está revolucionando o atendimento médico nos Estados Unidos, especialmente em áreas remotas. Es interesante cómo las plataformas de streaming han cambiado la forma en que los estadounidenses ven películas y series. É interessante como as plataformas de streaming mudaram a forma como os americanos assistem filmes e séries. La tecnología ha facilitado el acceso a la información, pero también ha creado nuevos desafíos en términos de desinformación. A tecnologia facilitou o acesso à informação, mas também criou novos desafios em termos de desinformação. En mi opinión, la innovación tecnológica es un motor clave del crecimiento económico en Estados Unidos. Na minha opinião, a inovação tecnológica é um motor-chave do crescimento econômico nos Estados Unidos. ¿Qué impacto crees que tendrá la tecnología en las próximas elecciones americanas? Qual impacto você acha que a tecnologia terá nas próximas eleições americanas? ¿Cómo perciben las divisiones políticas actuales en Estados Unidos desde una perspectiva externa? Como as divisões políticas atuais nos Estados Unidos são percebidas de uma perspectiva externa? La polarización parece extrema. ¿Se refleja eso en la vida cotidiana de los estadounidenses? A polarização parece extrema. Isso se reflete na vida cotidiana dos americanos? ¿Qué papel juega el dinero en la política estadounidense y cómo influye en las decisiones? Qual o papel do dinheiro na política americana e como ele influencia as decisões? Se habla mucho de la desigualdad económica. ¿Es un problema generalizado y cuáles son sus causas? Fala-se muito sobre a desigualdade econômica. É um problema generalizado e quais são suas causas? ¿Cuál es la opinión pública sobre el sistema de salud en Estados Unidos y las propuestas para reformarlo? Qual é a opinião pública sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos e as propostas para reformá-lo? ¿Cómo se abordan los temas de inmigración en el debate político actual y qué desafíos enfrentan las comunidades inmigrantes? Como os temas de imigração são abordados no debate político atual e quais desafios as comunidades imigrantes enfrentam? ¿Qué impacto tienen los medios de comunicación en la formación de la opinión pública sobre temas políticos? Qual o impacto da mídia na formação da opinião pública sobre questões políticas? La cuestión del control de armas es muy controvertida. ¿Cuáles son los argumentos principales a favor y en contra? A questão do controle de armas é muito controversa. Quais são os principais argumentos a favor e contra? ¿Cómo se está abordando el cambio climático en Estados Unidos y cuáles son las políticas implementadas? Como a mudança climática está sendo abordada nos Estados Unidos e quais são as políticas implementadas? ¿Qué desafíos enfrenta el sistema educativo estadounidense y cómo se están abordando? Quais desafios o sistema educacional americano enfrenta e como estão sendo abordados? La justicia racial sigue siendo un tema importante. ¿Cuáles son los avances y retrocesos en este ámbito?
A justiça racial continua sendo um tema importante. Quais são os avanços e retrocessos nessa área? ¿Cómo se está debatiendo la política exterior estadounidense en el contexto actual? Como a política externa americana está sendo debatida no contexto atual? Se habla de una crisis de confianza en las instituciones. ¿Es una percepción generalizada y cuáles son sus causas? Fala-se em uma crise de confiança nas instituições. É uma percepção generalizada e quais são suas causas? ¿Cuál es la situación actual de los derechos reproductivos en Estados Unidos y cómo se está debatiendo? Qual é a situação atual dos direitos reprodutivos nos Estados Unidos e como está sendo debatida? ¿Cómo influyen las redes sociales en el debate político y la participación ciudadana? Como as redes sociais influenciam o debate político e a participação cidadã? La infraestructura estadounidense necesita mejoras. ¿Cuáles son los planes para abordar este problema? A infraestrutura americana precisa de melhorias. Quais são os planos para resolver este problema? ¿Cómo se está abordando la deuda nacional y el déficit presupuestario en Estados Unidos? Como a dívida nacional e o déficit orçamentário estão sendo abordados nos Estados Unidos? La situación de los veteranos es preocupante. ¿Cuáles son las políticas implementadas para apoyarlos? A situação dos veteranos é preocupante. Quais são as políticas implementadas para apoiá-los? ¿Cómo se está debatiendo la reforma migratoria y cuáles son los obstáculos para su aprobación? Como a reforma migratória está sendo debatida e quais são os obstáculos para sua aprovação? ¿Qué impacto tiene el lobby en las decisiones políticas y cómo se regula? Qual o impacto do lobby nas decisões políticas e como ele é regulamentado? ¿Cómo perciben la influencia de los grupos de interés en el proceso político estadounidense? Como vocês percebem a influência dos grupos de interesse no processo político americano? Se habla mucho del sueño americano. ¿Sigue siendo accesible para todos en la actualidad? Muito se fala do sonho americano, ele ainda é acessível a todos atualmente? ¿No te parece fascinante cómo la moda estadounidense refleja su historia? Você não acha fascinante como a moda americana reflete sua história? Desde los corsés victorianos hasta el grunge noventero, ¿qué cambio? Desde os espartilhos vitorianos até o grunge dos anos 90, que mudança! Se dice que la influencia de Hollywood fue crucial en popularizar ciertos estilos. Disse que a influência de Hollywood foi crucial na popularização de certos estilos. La ropa deportiva se ha convertido en un elemento básico del guardarropa cotidiano, ¿verdad? A roupa esportiva se tornou um item básico do guarda-roupa diário, não é mesmo? Es increíble cómo la moda va y viene en ciclos, siempre inspirándose en el pasado. É incrível como a moda vai e vem em ciclos, sempre se inspirando no passado. ¿Crees que la cultura del consumo influye mucho en las tendencias actuales? Você acha que a cultura de consumo influencia muito as tendências atuais? La estética, preppy, de los años 80, con sus polos y mocasines, sigue teniendo adeptos. A estética preppy dos anos 80, com seus polos e mocassins, ainda tem adeptos. La moda de los años 50, con sus faldas amplias y colores pastel, evoca una época de optimismo. A moda dos anos 50, com suas saias amplas e cores pastel, evoca uma época de otimismo. Se comenta que la música siempre ha sido un catalizador para nuevas tendencias en el vestir. Comenta-se que a música sempre foi um catalisador para novas tendências no vestir.
¿Qué opinas de la apropiación cultural en la moda estadounidense? O que você acha da apropriação cultural na moda americana? La influencia de los inmigrantes ha enriquecido enormemente el panorama de la moda en Estados Unidos. A influência dos imigrantes enriqueceu enormemente o cenário da moda nos Estados Unidos. La ropa vaquera, un símbolo icónico estadounidense, ha evolucionado muchísimo desde sus orígenes. A roupa jeans, um símbolo americano icônico, evoluiu muito desde suas origens. La moda de los años 60, con su espíritu rebelde y colores vibrantes, fue una revolución. A moda dos anos 60, com seu espírito rebelde e cores vibrantes, foi uma revolução. Se podría argumentar que la moda estadounidense es un reflejo de su diversidad cultural. Poderia-se argumentar que a moda americana é um reflexo de sua diversidade cultural. ¿Te has fijado en cómo las redes sociales influyen en la rapidez con que cambian las tendencias? Você já notou como as redes sociais influenciam a rapidez com que as tendências mudam? La moda athleisure, una combinación de ropa deportiva y casual, es muy popular hoy en día. A moda athleisure, uma combinação de roupa esportiva e casual, é muito popular hoje em dia. Se dice que la moda estadounidense ha sido a menudo una fuente de inspiración para diseñadores de todo el mundo. Disse que a moda americana tem sido frequentemente uma fonte de inspiração para designers de todo o mundo. ¿Crees que la sostenibilidad se está convirtiendo en una preocupación importante en la industria de la moda estadounidense? Você acha que a sustentabilidade está se tornando uma preocupação importante na indústria da moda americana? La moda vintage ha ganado popularidad, con muchas personas buscando prendas de segunda mano. A moda vintage ganhou popularidade, com muitas pessoas procurando peças de segunda mão. ¿Qué opinas del impacto de la moda rápida en el medio ambiente? O que você acha do impacto da fast fashion no meio ambiente? Se comenta que los diseñadores estadounidenses a menudo se inspiran en la cultura callejera. Comenta-se que os designers americanos frequentemente se inspiram na cultura de rua. ¿Te has fijado en cómo la moda estadounidense ha influido en otras culturas? Você já notou como a moda americana influenciou outras culturas? La moda de los años 70, con su estilo bohemio y colores llamativos, sigue siendo una fuente de inspiración. A moda dos anos 70, com seu estilo boêmio e cores chamativas, continua sendo uma fonte de inspiração. ¿Te sorprende la importancia que le dan al Día de Acción de Gracias? Você se surpreende com a importância que dão ao Dia de Ação de Graças? En Estados Unidos, el 4 de julio es una explosión de patriotismo. Nos Estados Unidos, o 4 de julho é uma explosão de patriotismo. Parece increíble la cantidad de comida que preparan para Thanksgiving, ¿verdad? Parece incrível a quantidade de comida que eles preparam para o Dia de Ação de Graças, não é? ¿Cómo ves la tradición de los desfiles del 4 de julio? Como você vê a tradição dos desfiles de 4 de julho? La costumbre de dar gracias en acción de gracias es muy conmovedora. O costume de agradecer no Dia de Ação de Graças é muito emocionante. ¿Crees que el 4 de julio refleja realmente la historia americana? Você acha que o 4 de julho reflete realmente a história americana? Me pregunto si las familias siempre se reúnen para Thanksgiving. Eu me pergunto se as famílias sempre se reúnem para o Dia de Ação de Graças. ¿Qué opinas de los fuegos artificiales en el 4 de julio?
O que você acha dos fogos de artifício no dia 4 de julho? Es fascinante como el Día de Acción de Gracias se centra en la cosecha. É fascinante como o Dia de Ação de Graças se concentra na colheita. ¿Te imaginas organizar una cena de Thanksgiving para mucha gente? Você imagina organizar um jantar de ação de graças para muita gente? El 4 de julio parece ser un día muy ruidoso, ¿no crees? O dia 4 de julho parece ser um dia muito barulhento, não acha? ¿Qué simboliza para ti el pavo en Thanksgiving? O que o peru simboliza para você no Dia de Ação de Graças? La idea de celebrar la independencia con fuegos artificiales es muy llamativa. A ideia de celebrar a independência com fogos de artifício é muito atraente. ¿Crees que los niños americanos disfrutan mucho el 4 de julio? Você acha que as crianças americanas gostam muito do 4 de julho? Me intriga saber cómo se originó la tradición del Día de Acción de Gracias. Me intriga saber como se originou a tradição do Dia de Ação de Graças. ¿Qué te parece el concepto de Black Friday después de Thanksgiving? O que você acha do conceito de Black Friday depois do Dia de Ação de Graças? El 4 de julio debe ser una experiencia sensorial intensa. O dia 4 de julho deve ser uma experiência sensorial intensa. ¿Cómo se comparan estas celebraciones con las nuestras? Como essas celebrações se comparam às nossas? Me pregunto si todos los americanos tienen una experiencia positiva en Thanksgiving. Eu me pergunto se todos os americanos têm uma experiência positiva no Dia de Ação de Graças. ¿Qué te parece la idea de ver desfiles del 4 de julio en televisión? O que você acha da ideia de assistir aos desfiles do 4 de julho na televisão? Es curioso cómo el Día de Acción de Gracias se ha convertido en un símbolo de unidad. É curioso como o Dia de Ação de Graças se tornou um símbolo de união. ¿Crees que la historia detrás del 4 de julio es compleja? Você acha que a história por trás do 4 de julho é complexa? Me gustaría saber más sobre las tradiciones familiares en Thanksgiving. Eu gostaria de saber mais sobre as tradições familiares no Dia de Ação de Graças. ¿No te parece fascinante cómo cada ciudad estadounidense tiene su propia identidad cultural? Você não acha fascinante como cada cidade americana tem sua própria identidade cultural? La mezcla de influencias en Nueva Orleans es absolutamente cautivadora, ¿verdad? A mistura de influências em Nova Orleans é absolutamente cativante, não é? Se dice que Los Ángeles es un crisol de culturas de todo el mundo. Disse que Los Angeles é um cadinho de culturas de todo o mundo. En Miami, la vibrante comunidad latina impregna cada aspecto de la vida cotidiana. Em Miami, a vibrante comunidade latina impregna cada aspecto da vida cotidiana. Chicago exhibe una rica herencia europea, especialmente en su arquitectura y gastronomía. Chicago exibe uma rica herança europeia, especialmente em sua arquitetura e gastronomia. Es increíble la cantidad de barrios étnicos distintos que existen en Nueva York. É incrível a quantidade de bairros étnicos distintos que existem em Nova York. ¿Has notado cómo San Francisco celebra la diversidad con orgullo y apertura? Você notou como São Francisco celebra a diversidade com orgulho e abertura? La música en Austin refleja una fusión de estilos tejanos, country, rock y más.
A música em Austin reflete uma fusão de estilos texanos, country, rock e mais. Se comenta que Seattle es un centro para la innovación cultural y las artes alternativas. Comenta-se que Seattle é um centro para a inovação cultural e as artes alternativas. ¿Qué opinas de cómo Detroit ha resurgido gracias a la contribución de diversas comunidades? O que você acha de como Detroit ressurgiu graças à contribuição de diversas comunidades? La influencia afroamericana en ciudades como Atlanta es innegable. A influência afro-americana em cidades como Atlanta é inegável. ¿Te sorprende la cantidad de festivales culturales que se celebran en Estados Unidos? Você se surpreende com a quantidade de festivais culturais que são realizados nos Estados Unidos? Se dice que Boston es un lugar donde la historia y la modernidad se entrelazan con diversas tradiciones. Disse que Boston é um lugar onde a história e a modernidade se entrelaçam com diversas tradições. ¿No crees que la gastronomía estadounidense es un reflejo de su diversidad cultural? Você não acha que a gastronomia americana é um reflexo de sua diversidade cultural? En Phoenix, la cultura nativo-americana se mantiene viva y presente. Em Phoenix, a cultura nativa americana se mantém viva e presente. Se comenta que Denver es un punto de encuentro para diferentes estilos de vida y expresiones artísticas. Comenta-se que Denver é um ponto de encontro para diferentes estilos de vida e expressões artísticas. ¿Qué te parece la influencia asiática en ciudades como San José? O que você acha da influência asiática em cidades como São José? En Minneapolis, la escena artística independiente florece gracias a la diversidad de sus habitantes. Em Minneapolis, a cena artística independente floresce graças à diversidade de seus habitantes. Se dice que Baltimore es una ciudad con un fuerte sentido de comunidad y orgullo cultural. Disse que Baltimore é uma cidade com um forte senso de comunidade e orgulho cultural. ¿Has notado cómo la cultura latina ha transformado ciudades como Houston? Você notou como a cultura latina transformou cidades como Houston? En Filadelfia, la historia colonial se mezcla con las expresiones culturales contemporáneas. Na Filadélfia, a história colonial se mistura com as expressões culturais contemporâneas. ¿Qué opinas de cómo Portland abraza la creatividad y la diversidad en todas sus formas? O que você acha de como Portland abraça a criatividade e a diversidade em todas as suas formas? ¿No te parece fascinante cómo la literatura estadounidense refleja su historia de inmigración? Você não acha fascinante como a literatura americana reflete sua história de imigração? La influencia de Edgar Allan Poe en el género gótico es innegable, ¿verdad? A influência de Edgar Allan Poe no gênero gótico é inegável, não é? Se dice que Moby Dick, de Melville, es una alegoría compleja sobre la obsesión humana. Disse que Moby Dick de Melville é uma alegoria complexa sobre a obsessão humana. A menudo se debate si El Gran Gatsby es una crítica al sueño americano o una celebración de él. Frequentemente se debate se O Grande Gatsby é uma crítica ao sonho americano ou uma celebração dele. Considerando la época, ¿qué opinas del tratamiento de los personajes femeninos en las novelas de Hawthorne? Considerando a época, o que você acha do tratamento das personagens femininas nos romances de Hawthorne? Es curioso cómo la poesía de Emily Dickinson, aunque recluida, capturó emociones universales. É curioso como a poesia de Emily Dickinson, embora reclusa, capturou emoções universais. La prosa de F.
A prosa de F. Scott Fitzgerald es tan elegante y evocadora, ¿no crees? Scott Fitzgerald é tão elegante e evocativo, você não acha? Se podría argumentar que Mark Twain sentó las bases para la sátira social en Estados Unidos. Poderia-se argumentar que Mark Twain lançou as bases para a sátira social nos Estados Unidos. La obra de Toni Morrison es esencial para comprender las complejidades raciales del país. A obra de Toni Morrison é essencial para compreender as complexidades raciais do país. ¿Qué autores estadounidenses contemporáneos te parecen más relevantes? Quais autores americanos contemporâneos você considera mais relevantes? La experimentación narrativa de William Faulkner es verdaderamente innovadora. A experimentação narrativa de William Faulkner é verdadeiramente inovadora. ¿Crees que la literatura estadounidense ha influenciado a otros países de manera significativa? Você acha que a literatura americana influenciou outros países de forma significativa? La temática del individualismo es recurrente en muchas novelas estadounidenses, ¿no es así? A temática do individualismo é recorrente em muitos romances americanos, não é mesmo? ¿Qué papel jugó la guerra civil en la producción literaria de ese periodo? Qual papel a Guerra Civil desempenhou na produção literária desse período? Se dice que Matar a un ruiseñor, de Harper Lee es una obra maestra sobre la justicia y la inocencia. Disse que Matar uma Mockingbird de Harper Lee é uma obra-prima sobre justiça e inocência. La poesía de Langston Hughes capturó el espíritu del renacimiento de Harlem, ¿verdad? A poesia de Langston Hughes capturou o espírito do renascimento de Harlem, não é? ¿Cómo crees que la literatura estadounidense ha evolucionado en el siglo XXI? Como você acha que a literatura americana evoluiu no século XXI? La influencia de los movimientos modernistas europeos es evidente en la obra de muchos autores estadounidenses. A influência dos movimentos modernistas europeus é evidente na obra de muitos autores estadunidenses. ¿Qué opinas del realismo mágico en la literatura estadounidense? O que você acha do realismo mágico na literatura americana? Se podría decir que Las aventuras de Huckleberry Finn es una crítica mordaz a la esclavitud. Poderia-se dizer que As Aventuras de Huckleberry Finn é uma crítica mordaz à escravidão. ¿Qué autores estadounidenses te parecen más subestimados? Quais autores americanos você acha que são mais subestimados? La obra de Ernest Hemingway es conocida por su estilo conciso y directo, ¿no crees? O trabalho de Ernest Hemingway é conhecido por seu estilo conciso e direto, não acha? ¿No te parece fascinante cómo la música estadounidense ha permeado en tantas culturas diferentes? Você não acha fascinante como a música americana permeou tantas culturas diferentes? Se podría argumentar que Hollywood ha moldeado la percepción global de los sueños y el éxito. Poderia-se argumentar que Hollywood moldou a percepção global de sonhos e sucesso. La comida rápida estadounidense, aunque criticada, es omnipresente en casi todos los países. A comida rápida americana, embora criticada, é onipresente em quase todos os países. Es innegable el impacto de la moda estadounidense, desde el denim hasta las tendencias más vanguardistas. É inegável o impacto da moda americana, desde o jeans até as tendências mais vanguardistas. A menudo se debate si la influencia cultural estadounidense es positiva o negativa. ¿Qué opinas?
Frequentemente se debate se a influência cultural americana é positiva ou negativa. O que você acha? La cultura del emprendimiento en Estados Unidos inspira a muchos a iniciar sus propios negocios. A cultura do empreendedorismo nos Estados Unidos inspira muitos a iniciar seus próprios negócios. ¿Crees que la obsesión global con el entretenimiento estadounidense es saludable? Você acha que a obsessão global com o entretenimento americano é saudável? La influencia de los deportes estadounidenses, como el baloncesto y el fútbol americano, se extiende cada vez más. A influência dos esportes americanos, como basquete e futebol americano, está se estendendo cada vez mais. Se observa una adopción generalizada de festividades estadounidenses como Halloween y el Día de Acción de Gracias. Observa-se uma adoção generalizada de festividades americanas como o Halloween e o Dia de Ação de Graças. La cultura estadounidense ha popularizado conceptos como el sueño americano y la movilidad social. A cultura americana popularizou conceitos como o sonho americano e a mobilidade social. ¿Cómo crees que las redes sociales estadounidenses han afectado a la comunicación global? Como você acha que as redes sociais americanas afetaram a comunicação global? La influencia de los cómics y superhéroes americanos es evidente en el arte y la literatura mundial. A influência dos quadrinhos e super-heróis americanos é evidente na arte e literatura mundial. ¿Consideras que la cultura estadounidense fomenta el individualismo en exceso? Você considera que a cultura americana promove o individualismo em excesso? La arquitectura y el diseño estadounidenses han dejado una huella significativa en las ciudades de todo el mundo. A arquitetura e o design estadunidenses deixaram uma marca significativa nas cidades de todo o mundo. ¿Qué papel juega la cultura estadounidense en la difusión del idioma inglés? Qual o papel da cultura americana na disseminação do idioma inglês? Se puede notar una creciente fascinación por el estilo de vida californiano en otras culturas. Pode-se notar uma crescente fascinação pelo estilo de vida californiano em outras culturas. ¿Cómo ha influido la cultura estadounidense en las artes visuales y la música contemporánea? Como a cultura americana influenciou as artes visuais e a música contemporânea? La influencia de los programas de televisión estadounidenses ha creado tendencias en el lenguaje y la vestimenta. A influência dos programas de televisão americanos criou tendências na linguagem e no vestuário. ¿Crees que la cultura estadounidense está perdiendo influencia a medida que surgen nuevas potencias culturales? Você acha que a cultura americana está perdendo influência à medida que novas potências culturais surgem? ¿Cómo ha afectado la cultura estadounidense a las tradiciones locales en diferentes países? Como a cultura americana afetou as tradições locais em diferentes países? Se podría decir que la cultura estadounidense ha simplificado ciertos aspectos de la vida cotidiana a nivel global. Poderia-se dizer que a cultura americana simplificou certos aspectos da vida cotidiana em nível global. ¿Qué elementos de la cultura estadounidense te resultan más atractivos o repulsivos? Quais elementos da cultura americana você acha mais atraentes ou repulsivos? ¿Crees que el sueño americano sigue siendo accesible para todos en Estados Unidos? Você acha que o sonho americano ainda é acessível para todos nos Estados Unidos? La idea de prosperar con trabajo duro parece cada vez más lejana, ¿no te parece? A ideia de prosperar com trabalho duro parece cada vez mais distante, você não acha? Se habla mucho de la movilidad social en Estados Unidos, pero ¿es realmente una realidad?
Fala-se muito sobre a mobilidade social nos Estados Unidos, mas é realmente uma realidade? ¿Cómo ha cambiado el concepto del sueño americano a lo largo de las generaciones? Como o conceito do sonho americano mudou ao longo das gerações? En la actualidad, ¿qué significa para un inmigrante llegar al sueño americano? Atualmente, o que significa para um imigrante chegar ao sonho americano? ¿Consideras que el sistema educativo estadounidense facilita o dificulta alcanzar ese sueño? Você considera que o sistema educacional americano facilita ou dificulta alcançar esse sonho? ¿La desigualdad económica en Estados Unidos es un obstáculo insuperable para muchos? A desigualdade econômica nos Estados Unidos é um obstáculo insuperável para muitos? ¿Qué papel juega la ubicación geográfica en las oportunidades de éxito en Estados Unidos? Qual o papel da localização geográfica nas oportunidades de sucesso nos Estados Unidos? Se dice que el emprendimiento es clave para el sueño americano, ¿estás de acuerdo? Disse que o empreendedorismo é a chave para o sonho americano, você concorda? ¿Cómo influye la raza y el origen étnico en las posibilidades de alcanzar ese sueño? Como a raça e a etnia influenciam as chances de alcançar esse sonho? La cultura del individualismo estadounidense ayuda o perjudica la búsqueda de prosperidad. A cultura do individualismo americano ajuda ou prejudica a busca pela prosperidade? ¿Qué tan importante es el acceso a la atención médica para lograr una vida mejor en Estados Unidos? Quão importante é o acesso à assistência médica para alcançar uma vida melhor nos Estados Unidos? En tu opinión, ¿el sueño americano es más un mito que una realidad tangible? Na sua opinião, o sonho americano é mais um mito do que uma realidade tangível? ¿Cómo se compara el concepto del sueño americano con las aspiraciones de éxito en otros países? Como o conceito do sonho americano se compara com as aspirações de sucesso em outros países? La presión por alcanzar el éxito económico ¿afecta la salud mental de las personas en Estados Unidos? A pressão para alcançar o sucesso econômico afeta a saúde mental das pessoas nos Estados Unidos? ¿Qué estrategias podrían implementarse para hacer el sueño americano más accesible para todos? Quais estratégias poderiam ser implementadas para tornar o sonho americano mais acessível a todos? Se argumenta que el sueño americano se ha convertido en una pesadilla para muchos. ¿Qué piensas? Argumenta-se que o sonho americano se tornou um pesadelo para muitos. O que você acha? ¿Cómo perciben los jóvenes estadounidenses el concepto del sueño americano en la actualidad? Como os jovens americanos percebem o conceito do sonho americano atualmente? La idea de tener una casa propia ¿sigue siendo un símbolo importante del sueño americano? A ideia de ter uma casa própria ainda é um símbolo importante do sonho americano? ¿Qué tan relevante es la influencia de los medios de comunicación en la percepción del sueño americano? Quão relevante é a influência da mídia na percepção do sonho americano? En Estados Unidos, ¿se valora más el éxito material que el bienestar personal? Nos Estados Unidos, valoriza-se mais o sucesso material do que o bem-estar pessoal? ¿Cómo ha afectado la globalización al concepto del sueño americano? Como a globalização afetou o conceito do sonho americano? Se dice que el sueño americano es una promesa incumplida para muchas comunidades marginadas. ¿Estás de acuerdo? Disse que o sonho americano é uma promessa não cumprida para muitas comunidades marginalizadas. Você concorda? ¿No te parece fascinante cómo Stranger Things
capturó la nostalgia de los 80? Você não acha fascinante como Stranger Things capturou a nostalgia dos anos 80? Se dice que las series de HBO Max tienen una calidad cinematográfica impresionante, ¿verdad? Dizem que as séries da HBO Max têm uma qualidade cinematográfica impressionante, não é? ¿Has notado la influencia de los reality shows en las tendencias actuales? Você notou a influência dos reality shows nas tendências atuais? La comedia, The Office, sigue siendo tan popular después de tantos años, es increíble. A comédia The Office continua tão popular depois de tantos anos, é incrível. ¿Qué opinas del auge de las series documentales sobre crímenes reales en Netflix? O que você acha do aumento das séries documentais sobre crimes reais na Netflix? ¿Crees que Game of Thrones cambió la forma de hacer televisión para siempre? Você acha que Game of Thrones mudou a forma de fazer televisão para sempre? Es curioso cómo las plataformas de streaming han democratizado el acceso a contenido diverso. É curioso como as plataformas de streaming democratizaram o acesso a conteúdo diverso. ¿Te ha enganchado alguna vez una serie de Amazon Prime Video? Você já se viciou em alguma série da Amazon Prime Video? Se rumorea que The Boys es una sátira muy audaz de los superhéroes. Corre o boato de que The Boys é uma sátira muito ousada dos super-heróis. La música en Euphoria es un personaje más, ¿no crees? A música em Euforia é uma personagem a mais, você não acha? ¿Qué te parece la representación de la vida adolescente en series como Never Have I Ever? O que você acha da representação da vida adolescente em séries como Never Have I Ever? Se comenta que las producciones de Hulu son cada vez más ambiciosas. Comenta-se que as produções da Hulu estão cada vez mais ambiciosas. ¿Has visto alguna serie animada para adultos que te haya sorprendido? Você já assistiu alguma série animada para adultos que te surpreendeu? Es interesante cómo Ted Lasso aborda temas de salud mental con tanto humor. É interessante como Ted Lasso aborda temas de saúde mental com tanto humor. ¿Qué opinas del fenómeno de las series coreanas en plataformas como Viki? O que você acha do fenômeno das séries coreanas em plataformas como Viki? Se dice que The Handmaid's Tale es una distopía muy inquietante. Disse que The Handmaid's Tale é uma distopia muito perturbadora. ¿Crees que las series de Marvel en Disney están a la altura del material original? Você acha que as séries da Marvel no Disney mais estão à altura do material original? Es curioso cómo Yellowstone ha conectado con una audiencia tan amplia. É curioso como Yellowstone se conectou com um público tão amplo. ¿Qué te parece la estética visual de series como Bridgerton? O que você acha da estética visual de séries como Bridgerton? Se comenta que las series de Apple TV Plus tienen una producción impecable. Comenta-se que as séries da Apple TV+ têm uma produção impecável. ¿Has visto alguna serie de comedia negra que te haya hecho reflexionar? Você já assistiu alguma série de comédia negra que te fez refletir? Es interesante cómo The Mandalorian ha expandido el universo de Star Wars. É interessante como The Mandalorian expandiu o universo de Star Wars. ¿Qué opinas del impacto de las series en la cultura popular actual? O que você acha do impacto das séries na cultura popular atual?
¿Sabías que Nueva Orleans es considerada la cuna del jazz? Você sabia que Nova Orleans é considerada o berço do jazz? El blues, con sus raíces en las comunidades afroamericanas, fue fundamental para el nacimiento del jazz. O blues, com suas raízes nas comunidades afro-americanas, foi fundamental para o nascimento do jazz. La improvisación es un elemento clave que distingue al jazz de otros géneros musicales. A improvisação é um elemento-chave que distingue o jazz de outros gêneros musicais. Se dice que el término jazz se popularizó a principios del siglo XX, aunque su origen es incierto. Disse que o termo jazz se popularizou no início do século XX, embora sua origem seja incerta. Louis Armstrong, una figura icónica, revolucionó el jazz con su virtuosismo en la trompeta y su voz inconfundible. Louis Armstrong, uma figura icônica, revolucionou o jazz com seu virtuosismo no trompete e sua voz inconfundível. El jazz se extendió rápidamente desde Nueva Orleans a ciudades como Chicago y Nueva York durante la Gran Migración. O jazz se espalhou rapidamente de Nova Orleans para cidades como Chicago e Nova York durante a Grande Migração. La era del swing, en los años 30 y 40, llevó al jazz a la popularidad masiva con grandes bandas. A era do swing nos anos 30 e 40 levou o jazz à popularidade em massa com grandes bandas. Bebop, un estilo más complejo y rápido, surgió en la década de 1940 como una reacción al swing. Bebop, um estilo mais complexo e rápido, surgiu na década de 1940 como uma reação ao swing. Charlie Parker y Dizzy Gillespie fueron pioneros del bebop, desafiando las convenciones musicales de la época. Charlie Parker e Dizzy Gillespie foram pioneiros do bebop, desafiando as convenções musicais da época. El cool jazz, con Miles Davis a la cabeza, ofreció un sonido más relajado y melódico. O cool jazz com Miles Davis à frente ofereceu um som mais relaxado e melódico. El jazz fusion combinó elementos del jazz con otros géneros como el rock y la música latina. O jazz fusion combinou elementos do jazz com outros gêneros como o rock e a música latina. La influencia africana en los ritmos y melodías del jazz es innegable. A influência africana nos ritmos e melodias do jazz é inegável. El Cotton Club, un famoso club nocturno en Harlem, fue un importante centro de jazz durante la era del swing. O Cotton Club, um famoso clube noturno em Harlem, foi um importante centro de jazz durante a era do swing. Muchos músicos de jazz enfrentaron discriminación racial en una época de segregación. Muitos músicos de jazz enfrentaram discriminação racial em uma época de segregação. El jazz ha sido un vehículo para la expresión social y política a lo largo de su historia. O jazz tem sido um veículo para a expressão social e política ao longo de sua história. La música de Duke Ellington es un ejemplo brillante de la sofisticación y elegancia del jazz. A música de Duke Ellington é um exemplo brilhante da sofisticação e elegância do jazz. El free jazz, un estilo experimental, rompió con las estructuras tradicionales de la música. O free jazz, um estilo experimental, rompeu com as estruturas tradicionais da música. La escena del jazz en Nueva York sigue siendo vibrante y diversa en la actualidad. A cena de jazz em Nova York continua vibrante e diversa atualmente. El jazz ha influenciado a otros géneros musicales como el hip hop y la música electrónica. O jazz influenciou outros gêneros musicais como o hip hop e a música eletrônica. Se considera que el jazz es una forma de arte estadounidense original.
Considera-se que o jazz é uma forma de arte americana original. ¿Cómo crees que la historia del jazz refleja los cambios sociales en Estados Unidos? Como você acha que a história do jazz reflete as mudanças sociais nos Estados Unidos? La música de Ella Fitzgerald es un tesoro nacional, con su increíble rango vocal y su estilo único. A música de Ella Fitzgerald é um tesouro nacional, com sua incrível extensão vocal e seu estilo único. ¿No te parece fascinante cómo el expresionismo abstracto americano reflejó la ansiedad de posguerra? Você não acha fascinante como o expressionismo abstrato americano refletiu a ansiedade do pós-guerra? Se dice que Jackson Pollock revolucionó la pintura con su técnica del dripping, ¿verdad? Disse que Jackson Pollock revolucionou a pintura com sua técnica do dripping, não é? El surrealismo americano, aunque influenciado por Europa, desarrolló una identidad propia muy interesante. O surrealismo americano, embora influenciado pela Europa, desenvolveu uma identidade própria muito interessante. ¿Qué opinas de la influencia del pop art en la cultura popular estadounidense? O que você acha da influência da pop art na cultura popular americana? Andy Warhol, con sus latas de sopa Campbell, realmente cuestionó el concepto de arte elevado. Andy Warhol, com suas latas de sopa Campbell, realmente questionou o conceito de arte elevada. La obra de Georgia O'Keeffe captura una sensibilidad única hacia la naturaleza americana, ¿no crees? O trabalho de Georgia O'Keeffe captura uma sensibilidade única em relação à natureza americana, você não acha? ¿Has estudiado el regionalismo americano y su enfoque en escenas rurales? Você estudou o regionalismo americano e seu foco em cenas rurais? Grant Wood, con American Gothic, creó un icono de la identidad estadounidense. Grant Wood, com American Gothic, criou um ícone da identidade americana. ¿Consideras que el arte minimalista americano fue una reacción contra el expresionismo abstracto? Você considera que a arte minimalista americana foi uma reação contra o expressionismo abstrato? Donald Judd y Saul Lewitt son figuras clave en la comprensión de este movimiento. Donald Judd e Saul Lewitt são figuras-chave na compreensão deste movimento. ¿Qué impacto crees que tuvo el Harlem Renaissance en el arte y la cultura afroamericana? Qual impacto você acha que o renascimento do Harlem teve na arte e cultura afro-americana? Jacob Lawrence, con sus narrativas visuales, documentó la vida de los afroamericanos. Jacob Lawrence, com suas narrativas visuais, documentou a vida dos afro-americanos. ¿Te parece que el arte conceptual americano desafió las definiciones tradicionales del arte? Você acha que a arte conceitual americana desafiou as definições tradicionais de arte? La obra de Robert Rauschenberg combinó pintura, escultura y fotografía de manera innovadora. O trabalho de Robert Rauschenberg combinou pintura, escultura e fotografia de maneira inovadora. ¿Qué sabes sobre el movimiento Ashcan School y su representación de la vida urbana? O que você sabe sobre o movimento Ashcan School e sua representação da vida urbana? John Sloan, con sus grabados, capturó la realidad de Nueva York a principios del siglo XX. John Sloan, com seus gravuras, capturou a realidade de Nova York no início do século XX. ¿Crees que el arte americano ha sido siempre una búsqueda de la originalidad? Você acha que a arte americana sempre foi uma busca pela originalidade? La obra de Edward Hopper evoca una sensación de soledad y alienación en la sociedad moderna.
O trabalho de Edward Hopper evoca uma sensação de solidão e alienação na sociedade moderna. ¿Qué opinas del arte cinético americano y su exploración del movimiento? O que você acha da arte cinética americana e sua exploração do movimento? Alexander Calder, con sus móviles, creó esculturas dinámicas y juguetonas. Alexander Calder, com seus móveis, criou esculturas dinâmicas e brincalhonas. ¿Has visto alguna exposición de arte chicano-americano? Você já viu alguma exposição de arte chicana americana? La obra de Judy Baca, con sus murales, aborda temas sociales y políticos importantes. O trabalho de Judy Baca com seus murais aborda temas sociais e políticos importantes. ¿Qué te parece la influencia del arte nativo americano en artistas contemporáneos? O que você acha da influência da arte nativa americana em artistas contemporâneos? ¿Cómo influyó el movimiento por los derechos civiles en la representación de las minorías en los medios de comunicación estadounidenses? Como o movimento pelos direitos civis influenciou a representação das minorias na mídia americana? Se podría argumentar que el legado del movimiento por los derechos civiles aún se siente en las protestas sociales actuales en Estados Unidos. Poderia-se argumentar que o legado do movimento pelos direitos civis ainda é sentido nos protestos sociais atuais nos Estados Unidos. La lucha por la igualdad racial ha transformado profundamente el sistema educativo estadounidense, ¿no es así? A luta pela igualdade racial transformou profundamente o sistema educacional americano, não é mesmo? ¿Qué papel jugaron las mujeres en la organización y el éxito del movimiento por los derechos civiles? Qual papel as mulheres desempenharam na organização e no sucesso do movimento pelos direitos civis? ¿De qué manera las leyes de derechos civiles impactaron la economía estadounidense y las oportunidades para los afroamericanos? De que forma as leis de direitos civis impactaram a economia americana e as oportunidades para os afro-americanos? ¿Consideras que el movimiento por los derechos civiles logró una verdadera integración social en Estados Unidos? Você considera que o movimento pelos direitos civis alcançou uma verdadeira integração social nos Estados Unidos? ¿Cómo se aborda la historia del movimiento por los derechos civiles en las escuelas estadounidenses hoy en día? Como a história do movimento pelos direitos civis é abordada nas escolas americanas hoje em dia? ¿Qué desafíos enfrentaron los líderes del movimiento por los derechos civiles al intentar cambiar las leyes segregacionistas? Quais desafios os líderes do movimento pelos direitos civis enfrentaram ao tentar mudar as leis segregacionistas? ¿De qué forma el movimiento por los derechos civiles influyó en otros movimientos sociales, como el feminismo y el movimiento LGBTQI? De que forma o movimento por os direitos civis influenciou outros movimentos sociais, como o feminismo e o movimento LGBTQ+. ¿Qué impacto tuvo la cobertura mediática del movimiento por los derechos civiles en la opinión pública estadounidense? Qual o impacto da cobertura midiática do movimento pelos direitos civis na opinião pública americana? ¿Cómo se refleja el legado del movimiento por los derechos civiles en la música y el arte estadounidenses? Como o legado do movimento pelos direitos civis se reflete na música e na arte americanas? ¿Qué papel jugaron las iglesias afroamericanas en la organización del movimiento por los derechos civiles? Qual papel as igrejas afro-americanas desempenharam na organização do movimento pelos direitos civis? ¿De qué manera el movimiento por los derechos civiles cambió la cultura política estadounidense? De que forma o movimento pelos direitos civis mudou a cultura política americana?
¿Qué obstáculos aún enfrentan las minorías raciales en Estados Unidos a pesar de los avances logrados por el movimiento por los derechos civiles? Quais obstáculos as minorias raciais ainda enfrentam nos Estados Unidos, apesar dos avanços alcançados pelo movimento pelos direitos civis? ¿Cómo se compara la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos con otras luchas similares en otros países? Como a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos se compara com outras lutas semelhantes em outros países? ¿Qué impacto tuvo el movimiento por los derechos civiles en la relación entre el gobierno federal y los estados? Qual impacto o movimento pelos direitos civis teve na relação entre o governo federal e os estados? ¿De qué manera las estrategias no violentas utilizadas por el movimiento por los derechos civiles influyeron en otros movimientos sociales? De que forma as estratégias não violentas utilizadas pelo movimento pelos direitos civis influenciaram outros movimentos sociais? ¿Qué papel jugaron las organizaciones de derechos civiles, como la NAACP y el SCLC, en el éxito del movimiento por los derechos civiles? Qual papel desempenharam as organizações de direitos civis, como a NAAC e a SCLC, no sucesso do movimento pelos direitos civis? ¿Cómo se aborda la cuestión de la justicia reparativa en relación con el legado del movimiento por los derechos civiles? Como a questão da justiça restaurativa é abordada em relação ao legado do movimento pelos direitos civis? ¿Qué impacto tuvo la decisión Brown v. Qual o impacto da decisão Brown vs. Board of Education en el sistema educativo estadounidense y en la sociedad en general? Conselho de Educação no sistema educacional americano e na sociedade em geral? ¿De qué manera el movimiento por los derechos civiles influyó en la legislación laboral y las oportunidades de empleo para los afroamericanos? De que forma o movimento pelos direitos civis influenciou a legislação trabalhista e as oportunidades de emprego para os afro-americanos? ¿Cómo se refleja el legado del movimiento por los derechos civiles en la cultura popular estadounidense actual? Como o legado do movimento pelos direitos civis se reflete na cultura popular americana atual? ¿Cómo influye la diversidad socioeconómica en el rendimiento académico de los estudiantes estadounidenses? Como a diversidade socioeconômica influencia o desempenho acadêmico dos estudantes americanos? Se ha notado una creciente preocupación por la brecha de logros entre diferentes grupos étnicos en las escuelas públicas. Foi notada uma crescente preocupação com a lacuna de desempenho entre diferentes grupos étnicos nas escolas públicas. ¿La financiación escolar es realmente equitativa a nivel nacional? O financiamento escolar é realmente equitativo em nível nacional? Considerando el alto costo de la universidad, ¿qué opciones existen para estudiantes de bajos recursos? Considerando o alto custo da universidade, quais opções existem para estudantes de baixa renda? El sistema educativo estadounidense prioriza la memorización o el pensamiento crítico. O sistema educacional americano prioriza a memorização ou pensamento crítico? ¿Qué papel juegan los exámenes estandarizados en la evaluación del progreso estudiantil? Qual o papel das provas padronizadas na avaliação do progresso dos alunos? ¿La formación de maestros es suficiente para abordar las necesidades actuales de los alumnos? A formação de professores é suficiente para atender às necessidades atuais dos alunos? ¿Cómo se está adaptando el sistema educativo a la creciente demanda de habilidades tecnológicas? Como o sistema educacional está se adaptando à crescente demanda por habilidades tecnológicas? ¿La educación en línea es una alternativa viable para todos los estudiantes? A educação online é uma alternativa viável para todos os estudantes?
Se debate mucho sobre la influencia de las políticas federales en el currículo escolar. Há muito debate sobre a influência das políticas federais no currículo escolar. ¿Qué estrategias se están implementando para reducir el abandono escolar? Quais estratégias estão sendo implementadas para reduzir a evasão escolar? La educación especial recibe los recursos necesarios para garantizar la inclusión de todos los estudiantes. A educação especial recebe os recursos necessários para garantir a inclusão de todos os alunos? ¿Cómo se fomenta la creatividad y la innovación en las aulas estadounidenses? Como a criatividade e a inovação são incentivadas nas salas de aula americanas? ¿La participación de los padres es un factor clave para el éxito académico de sus hijos? A participação dos pais é um fator-chave para o sucesso acadêmico de seus filhos? Se observa una tendencia creciente hacia la privatización de las escuelas públicas. Observa-se uma tendência crescente em direção à privatização das escolas públicas. ¿Qué impacto tiene el tamaño de las clases en la calidad de la enseñanza? Qual o impacto do tamanho das turmas na qualidade do ensino? ¿La salud mental de los estudiantes es una prioridad en el sistema educativo estadounidense? A saúde mental dos estudantes é uma prioridade no sistema educacional americano? ¿Cómo se está abordando la problemática del acoso escolar en las escuelas? Como o problema do bullying está sendo abordado nas escolas? Se cuestiona la efectividad de los programas de educación bilingüe. Questiona-se a eficácia dos programas de educação bilingue. ¿Qué oportunidades existen para estudiantes con necesidades especiales en la universidad? Quais oportunidades existem para estudantes com necessidades especiais na universidade? ¿La preparación vocacional es suficiente para garantizar el empleo futuro de los estudiantes? A preparação vocacional é suficiente para garantir o emprego futuro dos estudantes? ¿Cómo se está promoviendo la educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en las escuelas estadounidenses? Como a educação STEM ciência, tecnologia, engenharia e matemática está sendo promovida nas escolas americanas? ¿No te parece fascinante cómo la cultura estadounidense fomenta tanto el riesgo en los negocios? Você não acha fascinante como a cultura americana incentiva tanto o risco nos negócios? Se dice que Silicon Valley es un hervidero de ideas disruptivas, ¿verdad? Dizem que o Vale do Silício é um caldeirão de ideias disruptivas, não é? La mentalidad de fracasar rápido y aprender es muy común allí, a diferencia de aquí. A mentalidade de falhar rápido e aprender é muito comum lá, diferente daqui. Es increíble la cantidad de startups que surgen en Estados Unidos cada año, ¿no crees? É incrível a quantidade de startups que surgem nos Estados Unidos todo ano, não acha? A menudo se asocia el sueño americano con la posibilidad de crear algo propio desde cero. Frequentemente, o sonho americano é associado à possibilidade de criar algo próprio do zero. La inversión de capital riesgo juega un papel crucial en el desarrollo de nuevas empresas estadounidenses. O investimento de capital de risco desempenha um papel crucial no desenvolvimento de novas empresas americanas. ¿Qué opinas del enfoque estadounidense en la escalabilidad rápida de los negocios? O que você acha da abordagem americana em relação à rápida escalabilidade dos negócios? Parece que la innovación tecnológica es una prioridad constante en su cultura empresarial. Parece que a inovação tecnológica é uma prioridade constante na cultura empresarial de vocês.
La competencia feroz impulsa constantemente a las empresas estadounidenses a mejorar. A competição acirrada impulsiona constantemente as empresas americanas a melhorar. Se habla mucho de la importancia del networking para el éxito empresarial en Estados Unidos. Fala-se muito sobre a importância do networking para o sucesso empresarial nos Estados Unidos. ¿Crees que su sistema educativo fomenta la creatividad y el espíritu emprendedor? Você acha que o sistema educacional deles promove a criatividade e o espírito empreendedor? La cultura estadounidense valora mucho a los self-made men y mujeres. A cultura americana valoriza muito os self-made men e mulheres. Es interesante cómo las universidades estadounidenses suelen tener incubadoras de empresas. É interessante como as universidades americanas costumam ter incubadoras de empresas. A menudo se critica el enfoque estadounidense en la rentabilidad a corto plazo, ¿no es así? Frequentemente se critica a abordagem americana ao lucro de curto prazo, não é mesmo? Se dice que la diversidad cultural contribuye a la innovación en Estados Unidos. Disse que a diversidade cultural contribui para a inovação nos Estados Unidos. ¿Qué opinas de las patentes y su papel en el sistema estadounidense? O que você acha de patentes e seu papel no sistema americano? La cultura del hustle es muy fuerte allí, trabajando largas horas para lograr el éxito. A cultura da correria é muito forte lá, trabalhando longas horas para alcançar o sucesso. ¿Crees que la regulación gubernamental favorece o dificulta la innovación en Estados Unidos? Você acha que a regulamentação governamental favorece ou dificulta a inovação nos Estados Unidos? Es impresionante cómo las empresas estadounidenses se adaptan rápidamente a los cambios del mercado. É impressionante como as empresas americanas se adaptam rapidamente às mudanças do mercado. A menudo se idealiza el éxito empresarial en Estados Unidos, pero también hay muchos fracasos. Frequentemente se idealiza o sucesso empresarial nos Estados Unidos, mas também há muitos fracassos. ¿Qué opinas del papel de los medios de comunicación en la promoción del emprendimiento estadounidense? O que você acha do papel da mídia na promoção do empreendedorismo americano? Se dice que el acceso a financiación es más fácil para las startups en Estados Unidos. Disse que o acesso a financiamento é mais fácil para as startups nos Estados Unidos. ¿Crees que la cultura estadounidense influye en el tipo de innovación que se produce allí? Você acha que a cultura americana influencia o tipo de inovação que acontece lá? ¿Cómo influye la diversidad étnica en la política estadounidense actual? Como a diversidade étnica influencia a política americana atual? Se observa un aumento significativo de comunidades latinas en los estados del suroeste, ¿no es así? Observa-se um aumento significativo de comunidades latinas nos estados do Sudoeste, não é mesmo? La composición racial de Estados Unidos está experimentando una transformación notable en las últimas décadas. A composição racial dos Estados Unidos está passando por uma transformação notável nas últimas décadas. ¿Qué implicaciones tiene el envejecimiento de la población blanca para los sistemas de seguridad social? Quais as implicações do envelhecimento da população branca para os sistemas de seguridade social? Es interesante analizar cómo las nuevas olas migratorias están moldeando la identidad cultural del país. É interessante analisar como as novas ondas migratórias estão moldando a identidade cultural do país. ¿Consideran que el censo refleja adecuadamente la complejidad de las identidades multiétnicas?
Vocês consideram que o censo reflete adequadamente a complexidade das identidades multiétnicas? La distribución geográfica de los grupos minoritarios está cambiando rápidamente, ¿verdad? A distribuição geográfica dos grupos minoritários está mudando rapidamente, não é? ¿Qué papel juegan las políticas de inmigración en la evolución demográfica de los Estados Unidos? Qual o papel das políticas de imigração na evolução demográfica dos Estados Unidos? Se ha notado un incremento en el número de personas que se identifican con más de una raza. Foi notado aumento no número de pessoas que se identificam com mais de uma raça. ¿Cómo afecta la diversidad cultural a las oportunidades económicas para diferentes grupos? Como a diversidade cultural afeta as oportunidades econômicas para diferentes grupos? La creciente población asiático-americana está teniendo un impacto considerable en varios sectores. A crescente população asiático-americana está tendo um impacto considerável em vários setores. ¿Qué desafíos enfrentan las comunidades indígenas en el contexto de estos cambios demográficos? Quais desafios as comunidades indígenas enfrentam no contexto dessas mudanças demográficas? Es crucial comprender cómo la gentrificación afecta a las comunidades minoritarias. É crucial compreender como a gentrificação afeta as comunidades minoritárias. ¿Cómo se están adaptando las escuelas y universidades a la creciente diversidad estudiantil? Como as escolas e universidades estão se adaptando à crescente diversidade estudantil? Se puede observar una mayor representación de grupos minoritarios en los medios de comunicación, ¿no creen? É possível observar uma maior representação de grupos minoritários na mídia, vocês não acham? La influencia de la cultura latina es cada vez más evidente en la música y el arte estadounidenses. A influência da cultura latina está cada vez mais evidente na música e na arte americanas. ¿Qué estrategias se están implementando para promover la inclusión de diferentes grupos culturales? Quais estratégias estão sendo implementadas para promover a inclusão de diferentes grupos culturais? Es importante analizar cómo las disparidades raciales afectan el acceso a la atención médica. É importante analisar como as disparidades raciais afetam o acesso à atenção médica. ¿Cómo se están abordando los prejuicios y la discriminación en el contexto de estos cambios? Como os preconceitos e a discriminação estão sendo abordados no contexto dessas mudanças? Se ha notado un aumento en el número de matrimonios interraciales, ¿verdad? Foi notado um aumento no número de casamentos interraciais, não é? ¿Cómo influye la diversidad religiosa en la sociedad estadounidense actual? Como a diversidade religiosa influencia a sociedade americana atual? La representación de diferentes grupos culturales en el gobierno es un tema importante, ¿no creen? A representação de diferentes grupos culturais no governo é um tema importante, vocês não acham? ¿Cómo influye la tradición protestante en las leyes estadounidenses actuales? Como a tradição protestante influencia as leis americanas atuais? Se observa una creciente secularización entre los jóvenes, ¿no es así? Observa-se uma crescente secularização entre os jovens, não é mesmo? La libertad religiosa es un pilar fundamental de su constitución, pero ¿cómo se aplica en la práctica? A liberdade religiosa é um pilar fundamental de sua Constituição, mas como se aplica na prática? ¿Qué papel juegan las iglesias evangélicas en el debate político? Qual o papel das igrejas evangélicas no debate político?
Es interesante cómo la moral religiosa a menudo se entrelaza con los valores familiares. É interessante como a moral religiosa frequentemente se entrelaça com os valores familiares. ¿Se considera que la religión es un factor de cohesión social en Estados Unidos? A religião é considerada um fator de coesão social nos Estados Unidos? A menudo se debate si el gobierno debe tener una postura neutral respecto a la religión. Frequentemente se debate se o governo deve ter uma postura neutra em relação à religião. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la religión en los últimos 50 años? Como a percepção da religião mudou nos últimos 50 anos? La diversidad religiosa es notable. ¿Qué desafíos presenta esta pluralidad? A diversidade religiosa é notável. Quais desafios essa pluralidade apresenta? ¿Qué impacto tiene la religión en el sistema educativo estadounidense? Qual o impacto da religião no sistema educacional americano? Se dice que las comunidades religiosas ofrecen un importante apoyo social, ¿es cierto? Disse que as comunidades religiosas oferecem um importante apoio social, é verdade? ¿Cómo se manifiesta la influencia religiosa en el arte y la cultura popular? Como a influência religiosa se manifesta na arte e na cultura popular? Es curioso cómo algunas corrientes religiosas promueven activamente causas sociales. É curioso como algumas correntes religiosas promovem ativamente causas sociais. ¿Qué diferencias existen entre la influencia de las diferentes denominaciones religiosas? Quais diferenças existem entre a influência das diferentes denominações religiosas? A menudo se habla del muro de separación entre iglesia y Estado. ¿Qué significa en realidad? Frequentemente se fala da muralha de separação entre igreja e Estado. O que isso realmente significa? ¿Cómo se aborda la cuestión de la fe en el ámbito laboral? Como abordar a questão da fé no ambiente de trabalho? Se percibe una tensión entre los valores religiosos tradicionales y las tendencias sociales modernas. Percebe-se uma tensão entre os valores religiosos tradicionais e as tendências sociais modernas. ¿Qué papel juega la religión en el debate sobre los derechos civiles? Qual papel a religião desempenha no debate sobre os direitos civis? Es fascinante cómo la historia de Estados Unidos está profundamente ligada a sus creencias religiosas. É fascinante como a história dos Estados Unidos está profundamente ligada às suas crenças religiosas. ¿Cómo se ve la religión desde una perspectiva no religiosa en Estados Unidos? Como a religião é vista de uma perspectiva não religiosa nos Estados Unidos? A menudo se debate si la religión es un factor de progreso o de retroceso social. Frequentemente se debate se a religião é um fator de progresso ou de retrocesso social. ¿Qué impacto tiene la religión en la vida cotidiana de los estadounidenses? Qual o impacto da religião na vida cotidiana dos americanos?